Programa Gente de Palavra, um oferecimento Bolina Engenharia, Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. O programa de hoje é um programa bastante difícil. Confesso a vocês que estão nos assistindo, estou até um pouco nervoso. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque hoje o nosso entrevistado é simplesmente uma das pessoas, além de ser uma pessoa encantadora, uma das pessoas responsáveis pela televisão em Sorocaba. Uma das pessoas que iniciou a televisão, que trouxe juntamente, vocês vão ver depois, com a Globo, para Sorocaba, o início da história da televisão em Sorocaba. Nós vamos entrevistar hoje o meu querido amigo Alexandre Guzmão. Alexandre, é um prazer enorme tê-lo aqui no meu programa, você me dá essa oportunidade de poder falar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua passagem aqui por Sorocaba. Deixa a gente até meio nervoso. Confesso para você que eu estou meio... mas muito obrigado por você participar. Perdiga, eu que agradeço e fico muito honrado, né, de ter sido lembrado como um dos possíveis participantes desse programa, né, e é para mim uma alegria também. Sorocabano? De coração, bastante, né, tenho outras paixões, nesse aspecto eu acho que eu sou meio, né, tenho um encanto todo especial pela cidade de São Paulo, onde eu vivi muitos anos, e pela minha terra, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Você é da capital mesmo? Sou, eu nasci em Belo Horizonte mesmo. Ficou até quantos anos em Belo Horizonte? Eu morei até os 10 anos de idade, aí nós fomos para o Rio de Janeiro, meu pai foi transferido para lá, foi trabalhar no Rio, eu morei no Rio mais 6 anos, fiz o ginásio, a admissão, enfim. Que fase deliciosa, hein? Dos 10 aos 16, praia, Copacabana, que delícia, hein? Eu estava um pouco atrasado, eu era muito criança e eram os anos dourados do Rio de Janeiro. Eu gostaria de, naquela época, ter 10 anos a mais. Tá? Hoje eu gostaria de ter 10 anos a menos, hoje. Mas naquela época eu morava no Rio de 10 aos 15 anos de idade, por aí. E o Mas Rio, deu para curtir. Os anos dourados era para quem tinha mais de 20 já. Mais de 20. Né? Mas se curtindo. Mas foi uma época linda, nossa, foi uma época... O Rio de Janeiro continua sendo, né? Aquilo é uma cidade que emociona, não sei se é o cheiro da maresia, enfim. Eu depois tive a oportunidade de voltar ao Rio com muita frequência, a gente vai falar disso mais tarde, né? Já trabalhando na TV Globo. Mas é um encanto, descer de avião no Rio de Janeiro, ainda que seja para passar um dia inteiro numa reunião, quer dizer, só ir olhando o mar do seu lado até o escritório da Globo já era uma coisa encantadora. Sair daquele túnel e que dá na Lagoa Rodrigo de Freitas, aquilo é um choque. E voltou para São Paulo com 16 anos? Não, ainda dei volta. Com 16 anos eu fui morar na América Central, em São José da Costa Rica. Meu pai, nessa época, trabalhou num órgão das Nações Unidas, que era sediado na Costa Rica, e era um órgão que cuidava de um projeto de integração e desenvolvimento econômico da América Central como um todo. Né? Era um instituto da ONU que cuidava disso, e meu pai foi morar lá 3 anos, e eu fiquei só 1 ano. Eu fui, por questões de colégio e tal, para não perder ano, né? Eu fui depois que ele foi para lá, e voltei um pouco antes, porque eu já sabia que ele ia voltar ao Brasil, já para São Paulo. Aí passei 1 ano em Belo Horizonte, de novo, foi quando eu fiz o terceiro científico, né? E já vim fazer vestibular em São Paulo, isso foi em 1969. Para a faculdade? Fundação Getúlio Vargas. Né? Economia? Administração de empresas. Administração de empresas. Terminado a GV, já termina empregado, né? Olha, até bem antes, eu estudava à noite, eu comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Ah, já no primeiro ano? Já no primeiro ano. Eu estudava à noite, tinha que, de alguma maneira, eu queria ser independente o mais rápido possível, né? E surgiu essa oportunidade, a escola tinha já, e tem até hoje, né, um setor de estágios muito bem estruturado, e ali havia ofertas ou de estágio ou de emprego
e eu me encaixei numa dessas. Qual foi o seu primeiro emprego? Fui trabalhar numa indústria que se chamava, hoje ela provavelmente exista com outro nome, mas era uma indústria química chamada Poliquima, que depois foi comprada ou teve o controle assumido por uma grande multinacional na área de química, que é a Akzo, que era um grupo holandês. Mas depois de lá para cá, mesmo no plano internacional, houve tantas fusões, incorporações e mudanças de nome, que hoje eu não sei que nome tem essa empresa. Mas era uma indústria química de produtos intermediários, ela não vendia nada para o consumidor final. Vendia aditivos, enfim, lubrificantes para a indústria de tinta e para outros setores da indústria química, né? E eu trabalhei lá na área de comércio exterior. Uma boa parte, vamos dizer, quase 80% da matéria-prima era importada, eram produtos químicos importados, que nessa fábrica eram transformados em outros, né? E eu cuidei alguns anos da área de importação e de exportação. Tá? Viajava muito? Nessa indústria. Não, eu estava no começo, o trabalho de importação era interno, né? A gente tinha já uma rede de fornecedores grande no mundo, essa indústria já existia há alguns anos antes de eu ir trabalhar lá, e era um trabalho mais assim administrativo, de gerenciar essas compras. A empresa, a gente tomava conta de coisa de 30, 40 processos de importação por mês. Quantos anos tinha essa? Eu tinha 21, 22. Já nessa época. Fazendo a faculdade, né? Já fazendo a faculdade. Que responsabilidade. Estava no segundo ano da escola, e assim foi, fiquei lá um bom tempo. Formou-se em que ano? Teve um breve intervalo aí de um ano que eu saí dessa indústria, depois voltei, que eu trabalhei na Eugin Máquinas de Costura. Mas não conta o resto, não. Nós vamos dar um intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de loteamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes, a Construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental, além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a Construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. Bolina Engenharia, garantia de qualidade em seus projetos e satisfação de seus clientes. Estamos de volta com o Gente de Palavra, na sua local TV, canal 23 da NET, e nosso entrevistado de hoje, Alexandre Guzmão, que agora sim falando para a gente do tempo que ele teve, esse atozinho que ele saiu da indústria, foi para a Eugin e depois voltou para a empresa, mas formou-se em que ano? Eu me formei em 1974, né? Em julho de 74. O curso à noite. E ainda trabalhando nessa indústria? Trabalhando nessa indústria, logo depois eu fui trabalhar na CETESB. Quando a CETESB virou uma companhia, uma sociedade anônima. A CETESB, que é a empresa de saneamento básico do Estado de São Paulo, ela é resultado de uma fusão de 3 autarquias, né? Que um belo dia, isso foi no governo do Paulo Egídio Martins, foi criada uma empresa que agregou essas 3 autarquias e virou a fusão das 3. E havia que se criar uma companhia. Ela não tinha nem bloco de nota fiscal, né? Porque eram 3 autarquias cuidando de coisas diferentes, que se juntaram na CETESB, e eu fiz parte do grupo que estruturou essa companhia. Tá? E trabalhei lá 2 anos, eu já estava formado na Getúlio Vargas, fiz uma pós-graduação na própria Getúlio por mais um ano, porque eu queria estudar fora. À noite também? À noite também. Já trabalhando na CETESB, mas eu queria estudar fora.
de fazer mestrado fora e, no fim, consegui ser aceito numa escola na França. Ganhei uma bolsa de estudos do governo francês e fui fazer mestrado lá. Estava na CETESB. Fiquei 1 ano na França, depois voltei e fiquei mais 2 na CETESB. Esse 1 ano que você ficou foi toda essa pós-graduação que você fez, foi toda ela paga pelo governo francês? Não. Veja bem, o curso de mestrado lá, sim. A escola foi paga pelo governo francês e eu tinha uma bolsa, um auxílio de manutenção lá. De manutenção e, né, que me davam. É uma bolsa de estudos mesmo. Tá? Mas foi tudo custeado pelo governo francês. O governo brasileiro, na época, não tinha programas de bolsa de estudos nessas áreas de humanas e de administração de empresas. Só estudou ou fez um biquinho lá também? O quê? Não, só estudei. Só estudou. Só estudei. Que delícia, em 1 ano na França, hein? Foi muito bom. Foi muito bom e é impressionante o volume de estudo e de trabalho que a gente tem lá. A impressão que dá, que é praticamente dedicação exclusiva, né? É muito intensivo o curso, é que a impressão que dá, eu sei que se for fazer a conta não é verdade, mas a impressão é de que em 1 ano lá você estuda mais do que nos 5 anos de faculdade normal aqui. Tá? Tal o grau de dedicação e de exclusiva que você tem que ter. O volume de trabalho é muito grande. Puxado mesmo. É muito puxado. Mas vale a pena, é uma escola muito renomada. Hoje, já era na época, e continua sendo hoje uma das escolas de pós-graduação em administração de empresas mais renomadas da Europa e do mundo. Chama-se INSEAD, fica em Fontainebleau, na França. Eu até recomendo, quem tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá, sem dúvida, é uma escola que é muito respeitada. Todo mundo é que nem você, é difícil. No mundo inteiro. Não, mas assim, as coisas não caem do céu, né? Muita gente falou, eu não estava em casa, sentado no sofá, tocou a campainha, olha, o cônsul tem uma bolsa para você. Não. Estudou muito, né? Você tem que estudar, você tem que... o processo de seleção numa escola dessas é muito exigente, é muito criterioso, é muito difícil. O processo paralelo de obtenção de uma bolsa de estudos também é. Né? Então, nada cai do céu, você tem que correr atrás. Isso foi já em 1978, quando eu voltei desse curso, e voltei para a CETESB. CETESB ainda? Para a CETESB ainda. Eu tinha me licenciado, né, por 1 ano para fazer esse mestrado. Voltei para lá, mas a companhia aí já tinha tinha havido uma mudança de governo, e é sempre uma empresa estatal. Então, a equipe que eu integrei quando fui trabalhar lá, uma boa parte já tinha saído, né? E as prioridades, a linha de atuação da companhia mudou, né? E eu comecei a procurar alguma coisa mais na linha de tudo que eu tinha estudado, né? Eu tinha feito pós-graduação voltada para a área de marketing e eu queria me aprofundar um pouco mais nisso. E comecei com muita calma a procurar uma outra alternativa. Foi quando surgiu, em 1980, 2 anos depois, a possibilidade de trabalhar na TV Globo. São Paulo? São Paulo. Né? E que deu certo, e eu fui para lá. Né? Isso, a sede comercial da Globo era e continua sendo até hoje São Paulo, porque é onde está a maior parte do mercado publicitário. Do Brasil. A verba publicitária vem... A maior fatia está lá, a clientela, não só da Globo, mas, enfim, dos veículos de comunicação de um modo geral. Né? Os anunciantes estão sediados em São Paulo, as grandes agências estão sediadas em São Paulo. Tem no Rio também bastante, no interior de São Paulo, mas o grosso é São Paulo. A indústria da propaganda está lá. Né? E, naquela época, era muito nítida essa divisão, a parte financeira e de produção da TV Globo, de jornalismo, era tudo no Rio de Janeiro, e São Paulo era uma sede comercial. Hoje, São Paulo já assumiu... Eu fui para a área comercial. Hoje, São Paulo já tem muita coisa que antes era exclusivamente do Rio. Já tem uma parte enorme da programação, metade do jornalismo produzido em São Paulo. Né? E por transformações da própria economia brasileira, da própria televisão.
E na Globo você já, de cara, pegou algum fera, assim? Eu fui para a Globo quem sem era o saber. seu núcleo lá na área? Eu fui para a Globo sem saber nada do que era propaganda, e isso por uma decisão de quem era o diretor de marketing na época, que foi o meu primeiro chefe na Globo, foi quem me contratou, né? E ele não queria, ele queria alguém que viesse de fora do mercado publicitário. Porque na realidade, quer dizer, o mercado de profissionais... Com vícios, com uma série de... Que viesse com uma outra cultura, com outros conceitos, sem, vamos dizer, o que era tradicional na área de propaganda. Então isso para mim foi um desafio muito grande, porque você entra realmente numa área onde só tem fera de um ramo que você não domina nada, né? Mas a gente aprende rápido. E esse seu chefe era conhecido? Ele era, assim, era um executivo, é o Simval Leão. Hoje, se não me engano, ele tem uma editora, né, e publica revista imprensa, né? Já saiu da TV Globo há muitos anos, né? E nós era uma área assim, dentro da área comercial, eu nunca tive envolvimento com vendas diretamente, tá? Assim, com a área era uma área de suporte. Está super interessante, mas eu vou breve intervalo comercial e volto já com mais Alexandre Guzmão. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o Gente de Palavra e o nosso querido Alexandre Guzmão, entrevistado de hoje, que estava nos contando sobre a trajetória e o início dele na TV Globo em São Paulo, na área de marketing. E daí eu te interrompi, desculpa. Não, imagina. Retoma. Eu fui trabalhar então como gerente da área de serviço de marketing, que era uma área técnica de estudos, de audiência, de mídia, de análise de faturamento, análise do mercado publicitário, que dava suporte à equipe de vendas da TV Globo, que, entre parênteses, abre aspas, é uma das mais impressionantes máquinas de venda que eu já vi na minha vida. É impressionante. A competência, a disciplina, os programas, as metas que eles têm que cumprir. É uma máquina de vendas, em essência, muito eficiente, né? E essa área de marketing que eu gerenciava dava suporte a isso, porque a propaganda é uma venda técnica. Isso acabou que você acabou tendo o maior sucesso do mundo e surgiu daí as afiliadas, né? Exatamente, no final dos anos 80. Uma expansão enorme, um número muito grande de emissoras que estavam vindo para a TV Globo, né? E que precisavam incorporar a cultura, o padrão de negócio da TV Globo, porque, na realidade, isso é como uma enorme rede de franquia, né? Com as especificidades de uma rede de televisão. E voltei para a TV Globo já como diretor adjunto dessa Central Globo de afiliadas e de expansão, né? E o meu papel, além das relações com as afiliadas que já existiam, era o de participar de programas de aperfeiçoamento e de integração de novas emissoras que estavam vindo fazer parte da rede e de implantação de novas emissoras. Nisso surgiu a
o grupo da TV Globo, a família Marinho, ganhou a concessão aqui em Sorocaba e eu era o coordenador do projeto de implantação dessa emissora, que a gente nem sabia se iria existir ou não, ia depender de um estudo prévio de viabilidade, de condições de mercado, para ver se Sorocaba e região eram cobertas pelo Canal 5 de São Paulo. Era a televisão de lá que cobria toda essa área. E era uma questão de se estudasse, valia a pena, se como negócio, como criasse uma emissora afiliada aqui. Né? É preciso lembrar as condições da economia brasileira naquela época. Nós estávamos, na época de implantar isso, era o início do governo Collor. Você se lembra do congelamento, todo mundo ficou com R$50 no bolso, eu, você, o Antônio Hermídio de Moraes e o Olavo Setúbal. Eu comecei a fazer os primeiros estudos de viabilidade, vi para essa região várias vezes, e não só Sorocaba, mas Itapetininga, Tatuí, cheguei a ir até lá embaixo em Itapeva, porque a televisão iria abranger até lá. Essa região toda. Região toda. E aí a gente chegou à conclusão que sim, que valia a pena, que era uma coisa viável, economicamente sustentável e do ponto de vista da expansão da televisão, importantíssimo. Né? Pela possibilidade de se dar a um mercado publicitário que ainda era verde na época, a perspectiva e a possibilidade de se anunciar em televisão. Tá? Não havia emissora aqui. Né? E, por outro lado, regionalizar o jornalismo. A partir do momento que você tem uma afiliada local, você passa a desenvolver os telejornais locais, e isso dá um outro dinamismo, uma outra importância ao jornalismo comunitário, né, de uma região que, afinal de contas, já era a segunda região econômica do país. Como Sorocaba recebeu a vinda da TV Aliança Paulista na época? O mercado publicitário e o mercado em geral, as pessoas, a cidade, as autoridades, a comunidade. Como você sentiu essa receptividade? Nós viemos para cá com muito cuidado, enfim, com todo o cuidado de alguém que vai desenvolver um negócio numa região nova. Que tem as suas características. Que tem as suas próprias características e que não conheciam as características do veículo que estava vindo. Não é que a Globo não estava aqui, não havia televisão local em Sorocaba. Eu acho que nesse início, nesse conceito de ter a televisão como um veículo, não só de informação, mas de divulgação publicitária, a gente foi muito ajudado pelas outras emissoras que começaram na mesma época. Isso se deu no final de 1990, em dezembro de 90, a TV Aliança entrou no ar aqui. E nesse mesmo mês de dezembro de 90 entrou no ar a TV Vanguarda, do Salomão Pavlovski. E também a TV Metropolitana, que era uma TV comunitária. Sanzoni. Jair Sanzoni, se não me engano, era da família dele. Né? Mas era uma TV comunitária com características até legais, distintas da de uma rede de televisão aberta, como era o caso nosso e do SBT. Tá? E Salomão foi das primeiras pessoas que eu conheci aqui. Né? Acho que desde o início houve uma simpatia, uma relação pessoal muito, muito aberta entre nós sempre. Né? Ele me ajudou muito a compreender a cultura de Sorocaba. A cultura de Sorocaba, a história de Sorocaba, enfim. Né? E a entender também, me ajudou muito a entender o que era rádio para televisão. O Salomão já era um profissional consagrado, e um profissional de imprensa de uma experiência extraordinária. Né? E eu, por outro lado, também trazia todo um know-how, afinal de contas, já trabalhava na TV Globo há 10 anos, quando eu vim para cá, né? E tinha aí algum conhecimento já de um processo de gestão e desenvolvimento de mercado que, sem falsa modéstia, era bastante sofisticado. Né? E se deram bem? Muito bem.
né, desenvolver esse mercado aqui. Havia um interesse muito grande dos anunciantes, né, porque a televisão era uma novidade que todo mundo sabia que seria muito eficiente mas como que arma. achava muito longe, muito distante, não entendiam que era possível anunciar, né? Na época que, antes de vir a TV para cá, não era possível, porque o custo era alto. A empresa de Sorocaba que quisesse anunciar na televisão tinha que anunciar a partir de São Paulo e pagar o preço da capital, que era inviável para qualquer empresa daqui. Queria só fazer um registro, porque eu acho que é importante. Um dos primeiros, foi o primeiro cliente que nós tivemos aqui, foi antes até de eu vir morar em Sorocaba. Eu acompanhava esse processo de implantação, mas eu ainda estava vinculado à TV Globo de São Paulo. Eu vim para cá já 6 meses depois de que a TV, de fato, começou a operar. Tá? Nós tínhamos aqui uma equipe comercial, uma pequena equipe de jornalismo, tá? E a direção mesmo da empresa só veio 6 meses depois, que foi quando eu vim morar aqui, já em 91. Mas o primeiro anunciante nosso foi a Vanel. Foi a Vanel. Eu tenho, outro dia encontrei o Milton e a gente lembrou disso e ele sempre foi uma pessoa que, desde o início, apostou cegamente na força da televisão e eu acho que, assim, pelo empenho dele, né, porque a televisão também funciona muito como efeito demonstração, quer dizer, você tinha um restaurante. O testemunhal, né? Na hora que você vê um comercial de um outro restaurante testemunhal na no interior TV, é muito importante. Você fala assim, não, isso deve dar certo. Né? E assim foi. No início foi difícil, porque não havia. Só que eu queria o seguinte, eu queria deixar para um segundo programa, que tenho certeza que você não vai se negar, claro você contar toda a trajetória aqui dessa sua experiência em Sorocaba. Sim. Nosso tempo é curto, infelizmente está encerrando. E eu não quero encerrar o programa sem bater uma bola com você. Tá ótimo. Que as pessoas de casa possam conhecer um pouquinho do que é o Alexandre. Mas nós vamos voltar com um novo programa. E daí sim o Alexandre contando toda a experiência que tanto para nós como para você de casa é muito importante dessa trajetória da TV Aliança Paulista, hoje TV Tem, durante esses quantos anos? Aqui em Sorocaba foram 14 anos, 14 na anos, TV. Na TV. Nossa, é um assunto para um próximo programa que com certeza vai ser tão gostoso quanto está sendo esse daqui. Olha, com o maior prazer, Alexandre, eu falo disso quantas vezes você quiser. Eu falo que você é um cara... Eu tenho saudade dessa época, é uma coisa que marcou minha vida, e, enfim, eu gosto muito de falar disso. Então... Já está assumido aqui no ar tá ótimo. Esse nosso compromisso. Tá bom. Certo? Alexandre, para a gente encerrar, eu queria falar com você um pouquinho sobre família. Eu acho que a família é o berço e é o lar que a gente efetivamente tem. Eu não me casei, não tenho filhos, mas assim, a minha família, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, e é o refúgio permanente que a gente tem. Tá? E é a alegria que a gente tem, tanto na hora das dificuldades, dos desafios, quanto na hora da alegria. Sucesso. Independência. Um momento inesquecível. A minha primeira saída do Brasil, com 16 anos de idade, para ir morar na Costa Rica. Um ídolo. Ronaldo. Uma música. Todas as do Caetano Veloso. Uma viagem. Paris. Esse eu tenho certeza. Um sonho. Ir a Paris várias vezes. Né? Quem é Alexandre Guzmão? Eu sou uma pessoa que me sinto realizada profissionalmente, pessoalmente. Né? Eu procuro ser honesto comigo mesmo. E a partir daí você é automaticamente honesto com todas as pessoas que te rodeiam. Né? É isso. Este é Alexandre Guzmão. Gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Bidu Casa e Acabamento, Rei das Carnes Gourmet e Bolina Engenharia.